Eu vou falar um pouquinho sobre o processo que é utilizado na fabricação de tanques, tubos, e agora está muito em evidência a produção de postes de iluminação pelo processo de filamento winding. Então, o filamento winding, ou enrolamento filamentar, é um processo de moldagem aberta, né? Existem vários processos de fabricação de peças em compósitos e o filamento winding, ele faz parte do grupo de moldagem aberta. Como eu disse, esse processo ele é fortemente utilizado na fabricação de tubos e tanques, né, para ambientes agressivos e também para saneamento básico, principalmente. Então, esse processo, nós vamos colocá-lo em funcionamento. Ele utiliza um roving contínuo, né? Fios de roving contínuo que vão reforçar, vão melhorar, ou melhor, vão dar as propriedades mecânicas às peças obtidas por esse processo. A resina indicada, ela vai depender da aplicação da peça, ou melhor, onde ela vai ser utilizada. Se ela for utilizada num ambiente agressivo, normalmente se utiliza uma resina vinil éster, né, que vai suportar a agressividade do meio. Se o compromisso da peça final não é tão forte, é possível estar usando uma resina ortofitálica, terefitálica, ou então uma resina com compromisso de acordo com a exigência da peça final. Então, nós poderíamos começar já a apresentação. O molde, né, no caso, é esse mandril. Ele pode ser de aço, né, pode ser de alumínio. Nesse caso é aço, né? Ele foi passado um desmoldante para que na hora de desmoldagem da peça não haja qualquer problema em relação à pega ao molde, né? Esse processo, ele é importante no seguinte: é possível estar utilizando mais de 30% de fibra, né? 40%, até 50%. E isso faz com que aumente barbaridade a resistência mecânica da peça, né? Pessoal, eu estou colocando essa fita aqui porque nós temos um canal. Para quem já conhece o processo, temos um canal aqui, um canal lá. Quando nós vamos abraçar essa fibra aqui, depois de pronto eu vou ter que cortar isso aqui. Não vai ser cortado aqui naturalmente, mas nós cortamos aqui nesse canal e cortamos aqui para tirar essa peça que vai sair fora. E essa rebarba vai sair fora para ficar a peça no meio, só por isso que eu coloquei aí. Mas podemos tocar. Nós vamos estar utilizando uma resina terefitálica
usada no segmento de saneamento básico. Ela atende os requisitos desse segmento, né? E é uma resina já pré-acelerada. Nós vamos utilizar somente MEC para obtenção da cura da resina. Ah, ok. Esse fio, ele é enrolado de forma helicoidal, né? Justamente para aumentar mais a resistência. Esse ângulo, ele pode ser aplicado em diversos ângulos, desde de 10 graus até 89 graus. Nesse caso aqui, parece que são 56 graus, é isso que está aqui na máquina? 56 graus. No caso do poste, aí seria 20 graus. Esse ângulo seria muito maior, mas como aqui é uma demonstração só, vamos fazer com 56 que está bom, porque para fazer com 20 graus é um pouco mais complicado. E precisaria de uma peça maior, de um molde maior, para a gente fazer essa demonstração. Nós estamos falando aqui de poste, tá? Mas essa máquina, não essa aqui é para laboratório, mas a máquina pode ser, para fabricar tanques, tubos e tanques, de até 4 metros de diâmetro. Então, naturalmente, quando se fabrica um tanque de 4 metros de diâmetro, nós temos um ângulo diferente, mas podemos também aplicar 56 graus, ou 40 graus, ou 90 graus, 80 graus, tanto faz. Isso independente. Nós podemos fazer vários tipos de ângulo, enrolar em 50 graus, enrolar em 90 graus, fazer uma seção, fazer outra seção, tudo dentro da mesma operação. Entendeu? Então aqui uma pequena demonstração, que nós enrolamos só para ver como que é, porque nós vamos colocar resina, porque aqui o ambiente não é próprio e a máquina também não está adequada para a gente trabalhar bastante com resina, né? Porque vai acabar melando um pouco, né? Então vamos preencher com resina para que vocês tenham uma noção de como a coisa funciona. Vocês podem perceber que a bacia aqui, a banheira é bem pequenininha, né? Só para mesmo para, entendeu? Para fazer uma demonstração, né? Tá? Agora a resina está sendo catalisada com 1,5 de MEC, né? Essa resina utiliza só MEC. Numa resina éster vinílica é possível a utilização do MEC LPT para evitar a formação de bolhas. Então a resina está sendo homogeneizada com 1,5% de MEC e vai ser colocada nesse reservatório, ok? O fio de Roven contínuo, ele vai passar pela resina, vai ser impregnado pela resina, e essa resina, então, vai para o mandril. Ok, agora. E esse processo de umectação da fibra é muito importante. Então, a viscosidade da resina não pode ser muito alta, senão vai ter uma dificuldade muito grande de molhabilidade do reforço. Por outro lado, uma viscosidade muito baixa, é possível ter escorrimento, né, da resina do mandril, e isso vai causar uma desproporção entre resina e reforço.
Outra informação importante é sobre essa tensão do fio, né? Ela não pode ser muito esticada, muito tensa, senão ela vai fazer com que a resina impregnada, ela acaba escorrendo, né? Então é uma tensão que tem que ser controlada. Sim. Então, nesse caso, nós estamos utilizando somente 2 fios de rovem contínuo. Mas, normalmente, num processo industrial, utiliza-se 40, 50, 60 ou até mais. Ok? E a banheira, logicamente, né, nós chamamos de banheira, esse depósito de resina tem que ser compatível para proporcionar uma boa molhabilidade de todos os reforços que passam por ela, né? É possível também fabricar tanques por laminação, por aspersão, né? Mas a quantidade de estireno que vai para o ambiente é muito alta. Então, essa é uma moldagem aberta, onde uma excelente característica do processo é exatamente a baixa evaporação de estireno, né? Outra diferença é em relação à uniformidade, né? Aqui existe uma uniformidade de fibra, né? E uma uniformidade de resina, quando comparada com a moldagem por aspersão, né? Que está muito na mão do operador. Então, a regularidade do processo é fundamental para a manutenção das propriedades da peça final. Põe mais resina lá agora. Um detalhe importante que deve ser considerado são esses olhares, né, por onde corre
o roving contínuo, né? Tem que estar sempre limpinho, né? Justamente para evitar que haja que segura o fio e acaba cortando, né? Então esses olhares, o pente tem que ficar em observação para evitar esse tipo de problema. Põe mais resina. Você tem mais resina agora? Põe mais resina. Pô, a hora que chegar lá, a hora que chegar ele para. Espera aí, a hora que chegar. Aí deveria. A manutenção desse reservatório, sempre cheio de resina, é importante, porque se o fio vai para enrolamento seco, ele vai, na verdade, a peça vai ter um ponto nevrálgico, ok? Eu falei em relação à viscosidade da resina, que ela tem que ser uma viscosidade adequada ao processo. Não pode ser nem muito viscosa e nem muito menos viscosa, né? Baixa viscosidade. Se muito viscosa, pode ter uma dificuldade de molhabilidade. E também pode ter uma dificuldade de saída das bolhas, porque há uma formação de bolhas. Se a viscosidade da resina é alta, essa dificuldade é maior e pode ocorrer a cura da resina sem ter saído totalmente as bolhas. E isso acaba ocorrendo transmitindo uma falha, né? Pessoal, alguma dúvida com a máquina em funcionamento? Nós vamos operar mais uns 5, 10 minutos no máximo, né?
a velocidade, ela está regulada para esse tipo de mandril, né? Se você aumenta muito a velocidade, você pode tendo fibra seca, né? Você tem que estar com alimentação contínua. Então, para cada tipo de peça tem uma velocidade ideal, porque o fio também não pode correr com muita velocidade, senão ele acaba partindo, ele encontra muita resistência e ele desfia. Então tem uma equação aí de velocidade para molhar bem a fibra, para não cortar a fibra, não produzir defeitos, né? Pode. Pode trabalhar até 50% de fio. É possível. É? Ah, já estava pronta a peça. Esse olhar é metal? Metal. Metal ou pode ser teflon, nylon. Normalmente é nylon. Se é metal, tem que ser inox, tem que ter uma superfície muito, muito lisa. Como eu falei, esse segmento de postes, né, de iluminação, está crescendo muito no país, porque o governo federal está incentivando, né, ou melhor, está criando um programa, ele já está em andamento, né, de luz para todos. Principalmente no norte e nordeste, é que se encontram a maior aplicação nesses dois, norte e nordeste, nessas duas regiões, é onde está sendo utilizado muito o poste de fibra. E ele tem uma vantagem enorme, né, sobre o poste de concreto, pelo peso, né? Para vocês terem uma ideia, um poste de 1 tonelada, quando se faz em fibra, ele atinge 140 quilos, 170 quilos, né? Muito mais resistente. O poste de fibra, se tiver que fazer uma manutenção, vamos supor que bate no poste, aí se faz uma laminação, uma recuperação muito rápida desse poste, né? E ele fica preso, ele não cai, ele fica preso na tubulação. Então, tem uma série de vantagens. O transporte, então, nem se fala, né? Tá. Bom, o processo já está sendo finalizado e o fio vai ser cortado, mas o mandril, ele tem, no processo, ele tem que continuar girando até curar. Porque se deixar ele parado, a resina começa a escorrer. E isso vai desproporcionar. Então, enquanto não se processar a cura ou o tempo de gel, não deve se parar a rotação do mandril. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Aí, pois não. Não, não. A resina é muito resiliente, né? Ela vai, mas volta ao lugar de origem. Se está bem curado, com impacto, então se você rompe, você pode unir as partes rompidas, de cima e de baixo,
laminando com uma resina e manta e reforçando bem, e o poste vai estar em condições novamente. Rapidinho. Para o carro é pior o concreto, né? Sem dúvida. Lógico, o carro depende de velocidade e tudo, né? O impacto tem uma resistência ao impacto, mas é menor do que concreto, sem dúvida. Mas tem uma boa resistência ao impacto. E a resina, ela tem esse tipo de resina, ela tem uma elongação de 3,5%. Então, se o impacto também não é muito grande, não chega a romper. Até 3,5% ele aguenta uma deformação. Eu vi essa foto. Ele está ele tá fazendo um comentário, né, que ele viu uma foto ou um filme onde o poste o poste de fibra é fechado nas extremidades e é lançado no rio, principalmente lá no Amazonas, onde todo o transporte praticamente é fluvial. Lá eles não usam nem barcaça, né? Jogam o poste no rio, amarram um no outro e a correnteza vai levando. Então, tamanha a opção que tem, né? A fibra de vidro. E isso, na verdade, a gente está falando na região norte e nordeste, mas isso vai vir para o sul e nas praças. Já vi alguns projetos da utilização de poste em fibra em praças públicas, coloridos, né? Postes coloridos. Foi desenhado uma praça muito bonito. Então, as possibilidades do poste de fibra são enormes. Você queria fazer uma pergunta? Você quer... Bom, você pode programar, fazer uma parte mais grossa e... eu entendi. Você... Mas de uma forma uniforme, não. Você quer ter uma região da peça mais rica. A peça permite isso? O programa permite? Mas ela vai deixar de fazer a outra, né? Ela não vai fazer assim, virando aqui, indo para lá. Seja acompanhado, ela vá, pare, continue rolando uma ponta e depois volte. Tá. É isso que... Dá para programar. Ele está me dizendo que a máquina pode ser programada, né, para fazer, mas aí ele não vai fazer a outra parte. Ele faz essa seção, por exemplo, ele está fazendo uma seção aí com 3 milímetros
de uniformidade, você quer aumentar 1 milímetro nessa região aqui. Então ela vai girar só nessa região para fazer esse milímetro. Ok? Depois ela vai para lá, mas sempre vai ficar uma concentração maior de fibra aqui em relação às demais dimensões da peça. Sim, sim. Ok. Então, pela programação é possível você estar reforçando mais ou menos uma região. Sim. Ok, e a máquina permite que ela tenha essa programação? Pode. Distribuição diferente, desde que se programe a região, a quantidade de... Como é que chama? A quantidade... o giro... Você programa tanto a rotação quanto Não, eu sei, mas como é que chama? Você vai... O ciclo, né? isso, o ciclo. Eles programam o ciclo para aquela região. Ok? Mais alguma pergunta? Você pode ir até 50%. Mas aí você tem que usar manta ou tecido, ok? Não, a tensão tem que ser você mesmo. Você não pode mexer na tensão. Se você tensionar muito, você vai perder resina. Tira, tira. É, na hora que enrola, há uma equalização da resina e